Bom, quando o pastor, né, me mandou uma mensagem e perguntou se eu poderia ministrar a palavra essa noite, eu aceitei e de imediato veio no meu coração a vontade de refletir com vocês a respeito de uma situação que aconteceu domingo passado. E essa situação envolve um ensinamento que eu entendi, né, que eu recebi, eu entendi faz uns 2 anos, mas domingo passado eu aprendi de fato o que aquele ensinamento queria dizer, podendo analisar os dois lados da moeda. Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. E provavelmente porque eu não tinha alcançado o entendimento completo, o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, me colocou numa situação onde eu pude aprender, de fato, né? E para nós começarmos, antes de nós chegarmos aonde eu desejo fazer a reflexão, a gente sabe, né, como cristãos, nós somos orientados, a palavra de Deus nos orienta, e nas cartas do apóstolo Paulo, reiteradamente ele diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, sim ou não? Sim. Thalita, vai dar certo não precisa abrir a Bíblia agora não, a gente vai projetar ali para ir um pouco mais rápido, e aí vocês não precisam nem abrir o celular também. Depois vai ter um momento para vocês procurarem na Bíblia. Em 1 Coríntios 11, verso 1, diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o apóstolo Paulo que escreveu. Então, se nós o imitamos e ele imita Cristo, por tabela nós devemos imitar a Cristo. Amém? Em Efésios, capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 6, nós temos... Enquanto a Thalita acha ali, eu vou ler para vocês, mas daqui a pouco vai estar na tela ali. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Vocês se tornaram nossos imitadores. Esses nossos imitadores é Paulo, que escreveu a carta para Tessalonicenses, junto com Silas e Timóteo, né? Então, imitadores deles e do Senhor. E, às vezes, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Às vezes, até por uma questão de humildade, a gente fica pensando assim, que é muita ousadia a gente querer imitar a Cristo, né? Porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos limitados em todos os aspectos, né? É muita ousadia querer imitar a Cristo. Mas nós precisamos nos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, está escrito assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos a Jesus como nosso suficiente Salvador, passamos pelas águas, quando nós cremos e aceitamos a palavra, nós nos tornamos nova criatura, né? Nós recebemos o direito de sermos chamados filhos. E como filhos, nós temos que agir como tal, nós temos que agir como Jesus agiu. Porque Jesus, ele esteve na terra como um homem, ele viveu com carne e osso como nós. Ele viveu em outra época, ele viveu numa região muito diferente, né, com cultura e costumes muito diferentes, mas ele foi um homem, né, e ele passou pelas dores e os sofrimentos que um homem ou uma mulher sente. Então, nós podemos nos inspirar e imitar a vida de Jesus. Imitar Jesus significa, em cada momento da nossa vida, perguntar como Jesus agiria. Porque não tem como eu imitar Jesus, primeiro, sem conhecê-lo. Então, nós temos que buscar conhecer Jesus. Isso é fundamental. E segundo, como que eu vou imitar Jesus?
Quando eu tiver que tomar uma decisão, quando eu tiver que agir em algum lugar ou em algum ambiente, eu preciso me perguntar como Jesus agiria. Nessa situação difícil, como Jesus agiria? Quando alguém me falou uma palavra rude, quando alguém me tratou mal, como Jesus agiria? Quando eu fui injustiçado, como Jesus agiria? Imitar a Cristo é isso, é se perguntar como Jesus agiria e escolher agir como Jesus. Porque às vezes a gente até pergunta, né, como Jesus agiria? Ah, ele daria outra face. Tá, mas o que você vai fazer? Não, vou dar o troco. Então não adiantou muito perguntar o que Jesus faria, a gente tem que se perguntar e escolher agir como Jesus. Amém? E quando a gente pensa, né, dentro do espectro do que significa imitar Jesus, a gente tem vários e vários aspectos do que significa imitar Jesus na nossa vida cotidiana, na vida da igreja, na vida secular. A gente tem vários aspectos, a gente poderia citar vários deles. Por exemplo, hoje na escola bíblica dominical, quem estava aqui de manhã? Ah, muito bem, o professor também. Na aula do curso de maturidade cristã de hoje, a gente aprendeu sobre relacionamento, não foi? A gente aprendeu sobre relacionamento. E se fosse preciso, se alguém pedisse para você agora resumir toda a aula de manhã em uma frase, eu resumiria como: nós devemos imitar a Cristo. Esse é o caminho para nós termos bons relacionamentos. Para nós nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com as outras pessoas, nós devemos imitar a Cristo, né? Porque só imitando a Cristo que a gente vai ter humildade, flexibilidade, a gente vai ter paciência, a gente vai aceitar as pessoas como elas são, com sinceridade, com honestidade, sem julgamento, porque foi isso que Jesus fez quando ele esteve aqui. E é isso que ele nos inspira a fazer, né? Como o irmão Zé Brandão falou, a lei do mundo hoje é o quê? É dar o troco, né? Alguém te fez alguma coisa, você quer dar o troco, você quer devolver na mesma moeda, né? Então, o que impera é o toma lá da cá. Foi assim que o senhor falou, né? O mundo, o que impera é o toma lá da cá, é a lei do troco. Alguém te fez o mal, você quer devolver do mesmo jeito. Mas nós não somos convidados a viver como o mundo vive. Nós somos convidados a imitar a Cristo. E Cristo jamais fez isso. E Cristo jamais revidou. Então nós somos convidados a imitar a Cristo nos nossos relacionamentos, né? E isso, essa bondade, essa humildade, essa paciência, essa questão de não dar o troco, não é natural da gente. O natural do ser humano, o instinto, é dar o troco. O instinto é alimentar o ressentimento. O instinto é devolver, pagar na mesma moeda. É a nossa carne, é o natural. Só que como nova criatura, nós temos que imitar a Cristo. E Cristo nos ensina a viver diferente. A Bíblia nos ensina a viver diferente como Cristo viveu. Lá em Filipenses 2, nós vamos ler do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Começa assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós somos convidados a viver como Cristo, a ser humildes, a ser pacientes, né? a enfrentar as dificuldades da vida sem aceitar responder pelo instinto, pela carne, dando troco. A gente tem que viver com bondade, com benignidade, com amor. Isso não é fácil, irmãos, mas a gente consegue a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente busca intimidade com Deus, porque isso não é natural, isso é sobrenatural, isso é o Espírito Santo agindo na vida da gente. A gente consegue perdoar quando Deus age na vida da gente. A gente consegue superar diversas dificuldades, diversos momentos difíceis, quando Deus age na vida da gente, quando o Espírito Santo age na vida da gente. E a gente tem que buscar a sensibilidade para ouvir a palavra do Senhor, para seguir a direção do Espírito Santo na nossa vida. Mas assim, entre várias e várias situações que a gente pode citar a respeito de imitar a Cristo, nos nossos relacionamentos é um exemplo, como a gente estudou hoje de manhã na escola
dominical e foi muito bom. Acredito, eu tenho no meu coração que todo mundo que estava aqui aprendeu muito, porque foi uma aula muito, muito poderosa. Mas, dito isso, a gente pode entrar num outro aspecto, que é o aspecto que eu quero refletir com vocês essa noite. Que dentro do que a gente pode entender como imitar a Cristo, eu vejo que a gente precisa buscar a excelência no nosso dia a dia, nas coisas de Deus. Buscar a excelência quer dizer fazer o nosso melhor, fazer o melhor que a gente pode. Não é se preocupar em ser o melhor do mundo, ou fazer mais do que os outros, é fazer o nosso melhor. A excelência, por definição, ela é definida no dicionário assim: grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição. Nenhum de nós seremos perfeitos, irmãos. Perfeito só Jesus Cristo. Mas nós somos convidados a imitar Jesus, então nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar fazer o nosso melhor todos os dias. E para a gente pensar a respeito disso, em alguma passagem bíblica, Jesus curou alguém de modo incompleto? Jesus encontrou o aleijado, curou ele, aí o aleijado falou: Jesus, minha perna ficou uma menor que a outra. Ficou? Não, a cura é completa. A mulher do fluxo de sangue, quando foi curada, ela ficou com anemia? Não, ela foi curada por completo. Jesus, quando ele faz a obra por completo. Então, no nosso dia a dia, quando nós formos imitar a Cristo, nós temos que fazer aquilo que nos foi incumbido de modo completo. Quando Jesus estava no caminho e curou as pessoas no meio do caminho, ele falou assim: eu vou curar a metade agora, na volta eu curo a outra metade, porque eu estou atrasado, eu estou com pressa. Fez isso? Não, Jesus fez o que ele tinha que fazer, na hora em que ele tinha que fazer. Nós somos convidados a viver assim, a fazer o nosso melhor a cada momento. E eu estou dizendo isso primeiro em relação à obra de Deus. Primeiro em relação à obra de Deus. Depois em todos os outros aspectos da nossa vida. Porque se a gente se comprometer a fazer o nosso melhor na obra de Deus, invariavelmente nós vamos fazer o nosso melhor em casa, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho, com os amigos. Mas a gente tem que promover essa mudança. E por que a gente tem que mudar primeiro em relação à obra de Deus? Porque depois eu vou comentar a respeito de uma reflexão do filme que a gente assistiu ontem, no culto de jovens, mas como filhos de Deus, o primeiro aspecto da nossa identidade é sermos servos, sermos cristãos, nós cremos em Cristo. O aspecto mais importante da nossa vida é o servir a Deus. Isso tem que estar em primeiro lugar. Quando a gente refletiu lá naquele culto da virada do ano, que a gente falou a respeito das proposições de ano novo, né? Que às vezes a gente escreve coisas que a gente quer fazer e vai mudando no meio do caminho, vai perdendo interesse. E da mesma forma a gente às vezes faz propósitos em relação à nossa vida cristã. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. E a gente vai deixando isso de lado ao longo do caminho. Quer dizer que isso não é uma prioridade para nós. A nossa vida cristã, a nossa vida, o nosso servir na obra do Senhor tem que ser prioridade. E a gente tem que se dedicar a fazer isso com excelência, fazer o melhor que nós podemos. Lá em Colossenses 3, no 23 ao 24, aí quem tiver a Bíblia eu vou convidar para abrir agora. Colossenses 3, nós vamos ler o 23 e o 24. Colossenses 3, do 23 e o 24. Amém? Na minha versão está escrito assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Agora vamos ler todo mundo junto lá na projeção. Volta no 23, por favor. Vamos ler junto? No 3, hein? 1, 2, 3. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Irmãos, quando eu era menino, às vezes eu estava varrendo a casa, fazendo alguma coisa, e aí, na pressa para querer sair para a rua, eu varria meio de qualquer jeito, deixava a sujeira meio no canto, jogava meio no canto assim, para terminar logo. E aí minha avó, né, ela me falava assim: meu filho, a gente tem que caprichar em tudo que a gente faz, porque é como se a gente estivesse fazendo para Jesus. Naquela época eu não tinha nenhum entendimento, assim, praticamente nenhum entendimento de Bíblia, porque eu era um menino, né? Naquela época, o que eu sempre pensava? Minha avó arruma cada argumento para a gente trabalhar direito, né? Eu pensava assim, me convencendo a fazer direito, né? Me colocando um temor já, né? Mas ela estava certa, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? No verso, a Bíblia, a palavra é muito clara: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. É muito claro, irmãos. E não está dizendo assim: irmãos, algumas coisas a gente precisa fazer de todo o coração. Está escrito assim? É para fazer o que de todo o coração? Tudo. Tudo. Então, na nossa vida, na igreja, na obra, na família, em casa, no trabalho, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer de todo o coração. E aí, fica às vezes a gente gosta de selecionar versículos, pensar versículos, né? E achar que algumas coisas se aplicam em alguns momentos e outros não. Mas como eu disse, a palavra é muito clara, é para fazer tudo, né? De todo o nosso coração. E em relação a buscar excelência, eu falei aquela hora a definição de excelência, que é grau máximo de bondade, qualidade e perfeição. Eu não sei vocês, mas sempre que alguém faz alguma coisa com todo o coração, eu entendo que ela está fazendo com muito amor. E fazer alguma coisa com muito amor é fazer o melhor que você pode. Não quer dizer que você está fazendo o melhor do mundo, é o seu melhor naquele momento. Isso é fazer de todo o coração, fazer com amor. E isso eu entendo, eu enxergo como a busca pela excelência, fazer o melhor que eu posso. Não aceitar a mediocridade. Mediocridade, irmãos, não é xingamento. Mediocridade é estar na média. Mediocridade, ser medíocre, é ser mediano, né? É ser só mais um. Então, quando alguém é medíocre, isso não é um xingamento, só quer dizer que ele está na média, ele não se destaca. É só mais um, né? Fazer as coisas de todo o coração, como se fosse para Jesus, não é fazer as coisas de qualquer jeito. Não é fazer as coisas na média. É fazer o melhor que eu posso. Talvez o melhor que eu posso naquele momento não seja muita coisa, comparado ao que outros podem fazer. Mas Jesus está sempre olhando para o seu coração. É o melhor que você pode fazer. E Ele reconhece isso. E a gente tem que fazer as coisas pensando no que Jesus está olhando. E Ele está olhando para o nosso coração. Se eu estou fazendo o melhor que eu posso, não interessa o que os outros estão fazendo. Ele reconhece isso. E aí, como disse lá no verso 24, receberemos do Senhor a recompensa da herança, né? É a Cristo que nós estamos servindo. A gente às vezes não quer fazer as coisas de todo o coração, porque a gente acha que a gente está servindo aos homens, porque vai fazer uma coisa, mas quem vai ficar com o mérito é fulano, não vou fazer não. Não vou fazer porque é fulano que está na frente. Mas não é, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor, é fazer o nosso melhor, sempre, todas as coisas. A palavra é muito clara. Em tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Não tem como ter dúvida. Só que aí por que a gente não faz tudo de coração? Por que a gente não faz tudo com amor? Por que a gente não coloca o nosso melhor em tudo que a gente faz? A gente é muito bom em dar desculpa, né? Eu tenho uma vida muito cansada, eu trabalho demais, eu estou cansado, eu não tenho tempo de ajudar na igreja, não estou tendo tempo de participar do ministério, não tenho tempo de colaborar, ajudar o meu vizinho, eu não tenho tempo, eu estou cansado, preciso de um tempo para mim. A gente dá um monte de desculpa.
né? A gente dá um monte de desculpa, a gente é muito bom em dar desculpa, nós somos peritos em dar desculpa. Cada um tem um arsenal de desculpa para qualquer situação. Só que nós somos convidados a fazer o nosso melhor em tudo. Fazer o melhor é de todo o coração. Nós somos convidados para viver assim. E aí, a situação que eu falei a respeito do domingo passado, né? Há uns 2 anos atrás, eu ouvi uma frase do pastor, era o pastor Robson na época. E aí, ele estava falando, não era nem comigo, mas eu estava junto, eu ouvi e eu guardei aquilo no meu coração, né? A frase foi a seguinte: as pessoas são chamadas para trabalhar na obra do Senhor, mas se eles não quiserem, a obra do Senhor não vai parar. Deus vai levantar outras pessoas que queiram trabalhar na obra, porque a obra é dele. Né? Eu ainda não tinha ouvido essa frase desse jeito, e aquilo me marcou. No momento em que eu ouvi, ficou gravado no meu coração, eu entendi. Né? Não dá para falar que a gente não entendeu, porque é muito simples. Jesus nos convida a trabalhar na obra. O Espírito Santo nos convida a trabalhar na obra. Nós somos convidados. O Espírito Santo, Jesus, jamais vai obrigar alguém a fazer alguma coisa. Isso não existe. O Espírito Santo ele vai te convidar. O Espírito Santo ele vai até te incomodar para você ir lá fazer aquilo, mas você não é obrigado. Porque Deus nos ama tanto que Ele nos dá liberdade, e é uma liberdade tão grande que nós podemos até mesmo escolher fazer aquilo que desagrada a Deus. Nós temos liberdade para não aceitar o convite de Deus para trabalhar na obra dele. É lógico que isso entristece o coração do Senhor, mas nós somos livres para fazer isso. E esse é o ponto, porque se eu sou convidado para trabalhar na obra, eu venho trabalhar na obra, eu tenho que fazer de qualquer jeito? Coloca no 23. Eu tenho que fazer como? De todo o coração. Eu tenho que fazer o meu melhor. Se Ele me convidou para trabalhar na obra, eu tenho que fazer o meu melhor. E se eu não quiser aceitar o convite, ou se eu aceitar o convite e trabalhar de qualquer jeito, Deus vai levantar outra pessoa que esteja disposta a fazer de todo o coração para continuar a obra. Porque a obra não é minha, a obra não é de nenhum homem, a obra é do Senhor. E eu sou convidado a trabalhar na obra, assim como cada um aqui, num ministério diferente, num chamado diferente, todos nós somos chamados a trabalhar na obra, irmão. Todos nós somos convidados. Cabe a cada um aceitar. E aceitando, cabe a cada um trabalhar de todo o coração, fazer o seu melhor na obra. Mas não se preocupe, se você não aceitar, outra pessoa vai ser levantada para trabalhar, porque a obra é do Senhor e a obra não para. E aí alguém pode falar assim: nossa, irmão, mas então eu não tenho valor para Jesus, eu sou substituível, sou só uma peça de Lego, se estragou o encaixe ali, põe outro no meu lugar. Não é isso, irmãos. Todos nós somos convidados. Lembra da liberdade? Todos nós somos convidados. Só que nós somos livres para aceitar ou não. E se você não aceitar, lembre-se disso. A obra do Senhor não para. Outra pessoa vai ser levantada para trabalhar. E aí, existem 2 situações, né? O Espírito Santo te incomoda a fazer alguma coisa, ou ele te incomoda a abrir os olhos quando você não faz. Mas a acusação, quem acusa é o inimigo. Quando você não aceitar o convite para trabalhar na obra, na hora da oração, em algum momento, o inimigo vai te acusar. Não aceite a acusação do inimigo. Peça perdão a Jesus, busque consertar, busque aceitar o próximo convite que você receber, mas lembre-se disso, o Espírito Santo te incomoda a trabalhar na obra do Senhor. Mas quem te acusa por não ter aceitado é o inimigo. Não aceite a acusação. Se o Espírito Santo te incomodar, tenha humildade de enxergar o que você não aceitou, busque reconciliar com Deus e melhorar. Mas não se esqueça que quem acusa é o inimigo. Amém? E aí o que aconteceu domingo passado, né? Estou falando já meia hora e não contei o que aconteceu domingo passado. É uma situação até corriqueira, mas na hora em que aconteceu, o Espírito Santo me incomodou e abriu os meus olhos a respeito daquela frase do pastor Robson. No domingo de manhã, estragou uma peça no computador ali, a gente achou que era a placa de som, parece que foi a placa de som, a gente não conseguiu gravar a aula de manhã, e aí, quando foi para chegar para o culto à noite,
O Marlo me mandou mensagem, passar uma música aqui do Momento Missionário, né? E aí eu falei pro Marlo, falei, irmão, eu acho que não vai ter jeito, porque estragou uma peça do computador, a placa de som, e não vai ter jeito, né? Não ia sair o som, porque sem a placa de som, não tem como gravar, nem passar o áudio para cá. Aí ele falou assim, não, vou levar um adaptador. Eu falei, não, beleza, a gente vai mais cedo, testa o adaptador. Aí a gente chegou mais cedo, trouxe o adaptador, conectou lá, testou, mexeu, não funcionou. Aí o Emerson estava aqui embaixo, ele passou o som que ele tocou, cantou domingo passado, né? Aí eu chamei, Emerson, vem, dá uma força aqui, porque o Emerson entende mais da mesa de som do que eu. Depois me lembra de falar da mesa de som, que é outra coisa que eu preciso melhorar. Eu já pedi perdão ao Senhor também por isso. Mas aí chamei o Emerson lá em cima, falei, o negócio nós testou lá e não funcionou, né, o conector. Aí o Emerson falou para mim assim, e agora? E naquele momento, irmãos, eu falei para ele, então não vai ter transmissão, hein? E aquilo não me incomodou. O fato do adaptador estar lá e da gente não fazer ele funcionar, não me incomodou. E ele falou para mim, não, mas se o negócio está aqui, tem que funcionar, ué. E ele entrou debaixo da mesa lá e desconectou os cabos, conectou de novo e conectou os cabos da mesa de som e mexeu e funcionou. E aí ele virou para mim e falou assim, agora é só transmitir, aí que eu vou descer lá para o louvor. E aí naquela hora eu lembrei da frase do irmão do pastor Robson. Ele falou, você é convidado para trabalhar na obra, mas se você não quiser fazer de todo o coração, Deus levanta outra pessoa que faz, porque a obra é do Senhor, a obra não é minha. Graças a Deus pela vida do irmão Marlo, que trouxe o adaptador para a gente, eu nem conhecia aquele adaptador. Graças a Deus pela vida do Hermes, que foi lá, mexeu e fez funcionar. Porque eu, irmãos, domingo passado, eu fui a pessoa que escolheu ser medíocre. Testou a placa de som queimou, então não transmite. Conectou o adaptador, não funcionou, então não tem transmissão. Domingo passado eu escolhi isso. E é muito ruim de falar isso, mas é a verdade, é o que aconteceu. E naquela hora o Espírito Santo me incomodou. Na hora, eu falei, nossa, eu estou aqui. Por que eu não estava tentando mexer também? Eu fiquei assistindo o Emerson tentar mexer lá. Então assim, a gente não pode aceitar isso. E eu tenho tranquilidade que não foi o inimigo que me acusou, foi o Espírito Santo que me incomodou, que abriu os meus olhos. Falou assim, olha a oportunidade que você está perdendo. E aí o que ele me disse foi, o que eu senti, né? A palavra de domingo passado precisava chegar a alguém que assistiu pela transmissão, ou que assistiu pela gravação, ou que vai assistir ainda, mas a palavra vai chegar, porque o culto foi transmitido e está gravado. Não porque eu ajudei, porque eu não fiz nada, mas Deus levantou quem fez. E aí, depois disso, eu estava assistindo o culto e isso ficou na minha mente o tempo inteiro. E quando o pastor me perguntou se eu podia ministrar a palavra hoje, foi o que veio no meu coração. Falou, fala sobre isso, sobre fazer o nosso melhor. Tudo o que a gente for fazer de todo o coração. Aí eu falei que ia falar da mesa de som. O negócio da mesa de som, para mim, mais uma vez, né, eu não tenho orgulho de falar isso, é até uma vergonha. Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu ajudo na transmissão. Vira e mexe, o pessoal vê que eu estou lá em cima ajudando na transmissão e tudo. A mesa de som é um negócio que eu não me esforço para aprender. Nunca me esforcei até domingo passado, porque os meus olhos se abriram dessa necessidade. Porque o Emerson entende mais do que eu, a gente tinha o Breno que entendia muito da mesa de som. E eu ficava ali ajudando como um quebra-galho, e eu nunca me esforcei para aprender. Então, assim, Deus nos dá oportunidades, Ele nos convida. E quando Ele te convida para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar. Mas até para ser capacitado, você tem que aceitar. Eu estou há 2 anos ali ajudando na transmissão, mas eu não esforcei para aprender a mexer naquela mesa de som. Você não teve oportunidade? Não, eu tive. É a gente que escolhe não fazer. Em 2 anos não tem como não ter aprendido. Mas eu escolhi não aprender. É uma escolha que a gente faz. E a gente escolhe não aprender as coisas para depois a gente ter uma desculpa. Nossa, por que você não mexeu na mesa de som? Mas eu não sei mexer. É uma desculpa que a gente carrega. A gente não toma decisão na hora certa e já guarda no arsenal de desculpa aquela desculpa engavetada ali, ó. Domingo, quando estava testando os negócios lá no conector,
Eu poderia ter testado? Poderia. Eu sei mexer na mesa de som? Muito pouco. Muito pouco. É uma vergonha para mim, que eu já deveria saber. E aí, vamos extrapolar. Se ali na mesa de som, que eu estou há 2 anos e não me esforcei para aprender, eu não estou fazendo de todo o coração, e no resto da minha vida? E em cada uma dos chamados, dos convites que o Senhor tem para mim, será que eu tenho feito de todo o coração? Em algumas coisas eu sinto que sim, mas em outras eu sei que não. E o Espírito Santo estava me incomodando, e o Espírito Santo tem que nos incomodar. Não aceite a acusação do inimigo, aceite o Espírito Santo te incomodar. E aí, a gente tem que extrapolar ainda mais. Se eu não estou fazendo o meu melhor, se eu não estou fazendo de todo o coração, o melhor que eu posso na obra do Senhor, será que eu sou o melhor esposo, o melhor marido que eu posso ser? Provavelmente não. A gente é falho. Não estou falando para buscar a perfeição. Mas será que eu tenho me esforçado todos os dias, em tudo o que eu faço, para ser o melhor marido que eu posso ser? Eu sei que não. Será que eu tenho me esforçado para ser o melhor filho, o melhor neto que eu posso ser? Eu não tenho irmãos, né? Eu sei que não. A gente sabe que tem coisas que a gente pode melhorar, que a gente deve melhorar. Será que eu tenho me esforçado para ser o melhor profissional que eu posso ser? Aí fica um ponto interessante. Em relação à minha profissão, eu sei que eu me esforço para fazer o melhor que eu posso. E aí fala, será que é por causa do meu salário, que eu já tenho uma recompensa todo mês? Não é, o salário é fixo. Eu fazendo bem ou fazendo mal. Eu me esforço para fazer o meu melhor. Mas por que eu me esforço às vezes no trabalho e não me esforço na minha família, não me esforço na obra de Deus, que é o mais importante? Por que a gente faz isso? Ontem a gente assistiu um filme no culto de jovens. Irmãos, vamos prestigiar o culto de jovens aí, nós estamos com poucos jovens em idade na igreja, mas todo mundo na igreja é jovem, né? Vamos prestigiar. Assistimos um filme aqui ontem, e aí num determinado momento do filme tinha uma cena assim, um personagem perguntou para o outro, né? Quem é você? E aí ele disse, eu sou treinador de basquete. Ele falou, não, mas se você não tiver mais o time? Ele, não, eu sou professor de história. Ele, não, faz de conta que não tem escola mais. Ele, eu sou pai, sou marido, sou pai. Ele, não, que Deus conserve a sua família, mas se porventura você não tivesse a sua família, quem é você? Aí ele ficou assim, eu sou cristão. Ele falou assim, quanto é importante para você ser cristão? Ele, nossa, é muito importante, ser cristão é muito importante. Ele falou, mas por que isso é o último item da sua lista? A gente costuma se definir pelo que a gente faz, pelo que a gente vive, por onde a gente está, com quem a gente se relaciona, e esquece que a nossa identidade é definida por Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados, somos escolhidos, somos perdoados, somos chamados para ser servos. Nós temos uma identidade em Cristo, uma identidade, um propósito, e a gente deixa isso de escanteio. E é justamente por deixar essa identidade em Cristo de escanteio, que a gente começa a não fazer de todo o coração tudo que a gente tem que fazer, seja na obra, seja em casa, seja na família. E isso não pode, irmãos, a gente precisa mudar. Olha a quantidade de bancos vazios aqui hoje à noite. Será que cada um de nós convidou todas as pessoas que nós tivemos oportunidade de convidar? Eu sei que eu não convidei todas as pessoas que eu tive oportunidade. Então assim, a reflexão que eu estou fazendo com vocês é o que eu fui incomodado domingo e essa semana. Estou refletindo com vocês sobre mim, mas cada um analisa a sua vida. Será que nós temos feito o nosso melhor de todo o coração na obra do Senhor? Todos nós temos oportunidade de evangelizar, de falar do Senhor, e a gente deixa passar. Vou dar um outro relato agora, esse eu não tinha nem anotado aqui. Um dia eu estava aqui cortando o cabelo na barbearia do Leandro, e a gente estava conversando sobre vários assuntos, conversando da igreja, coisa da Bíblia. Aí chegou um rapaz e sentou. Aí a gente cumprimentou ele sentou. E aí chegou o Fernando, acho que eu não lembro se o Fernando estava visitando aí, né? O Fernando entrou, sentou, o Fernando era um membro da igreja, foi embora agora com a Ceilma, a filhinha deles. Aí ele sentou, que ele falou boa tarde, na sequência ele falou assim, você já conhece a Igreja Batista? Perguntou para o rapaz que estava sentado lá. Ele não puxou outro assunto, ele não perguntou do tempo, ele não perguntou de nada. Ele falou, você já conhece a Igreja Batista? Aqui do lado, não sei o quê. E ele já começou a evangelizar o rapaz.
E aquilo ficou na minha mente também. Eu falei, nossa, quantas oportunidades eu perco de evangelizar pessoas. Eu trabalho na faculdade, eu tenho contato com muita gente. Quantas oportunidades eu já perdi de evangelizar pessoas? Quantas ocasiões o Senhor me convidou para ser um missionário ali, levar a palavra para a vida de alguém, e eu escolhi não fazer? Ah, não, porque dentro da faculdade, não vou falar. Ah, não, porque aqui não é o momento. A gente dá desculpas, irmãos. E a gente não faz o nosso melhor de todo o coração. A gente não pode aceitar isso. O Senhor, Ele precisa de cada um de nós. O Espírito Santo é quem convence, mas Ele precisa que a gente leve a palavra para as pessoas. Porque o Espírito Santo pode se revelar para alguém e trazer ele para a igreja. Mas na maioria das vezes Ele usa quem está aqui para ser instrumento e levar a palavra para alguém. E aí você leva a palavra, mas é o Espírito Santo que convence a pessoa. O seu trabalho é só falar, convidar para vir para a igreja, convidar para o culto de jovens, convidar para a escola bíblica, culto de quarta-feira. A gente tem os pilares de oração durante toda a semana. Tem algum momento que a gente pode vir, que a gente pode convidar, e a gente não faz. E isso tem que nos incomodar, irmãos. A gente não pode ficar confortável com isso. Porque é a mesma situação que a gente estava falando a respeito da compaixão, né? Esses dias para trás, a gente, na abertura do culto, estava falando que em Romanos, lá nós somos instruídos a se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Ultimamente, a dor, a maldade, a barbaridade, está tão repetido na mídia, que está ficando assim até banal. E aí você costuma ver tanta notícia de tragédia, e fica tão banalizada a tragédia, a barbaridade, que você já não chora com quem chora mais, porque é só mais um fato. Ah, teve um deslizamento lá, nossa, de novo. Ah, pois é. A gente não se incomoda mais com isso. Mas isso é falta da gente buscar sensibilidade no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se alegra nisso. Jesus não se alegra nisso. A gente deixa isso acontecer. São escolhas que a gente faz. E a gente precisa mudar, irmãos. Porque assim, né, uma reflexão que a gente fez na escola bíblica um dia, e que eu acho muito forte. Pode ser que Jesus volte de hoje para amanhã, para alguns de nós. Pode ser que Jesus volte para alguns que estão em viagem. Pode ser que Ele volte de modo coletivo para todo mundo, né? Não sei. Só que assim, a cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima, irmãos. A cada dia que passa, está mais perto de Jesus voltar. Não importa se é daqui um mês, 50 dias ou 50 anos. A cada dia que passa, é um dia mais próximo da volta de Jesus. E isso não tem provocado em nós mais temor da palavra. Isso não tem provocado em nós mais vontade de mudar, mais vontade de buscar o Senhor, de buscar uma transformação. Isso também está errado. Porque a gente está ficando tão acostumado com esse mundo que a gente acha que não vai acabar. Ah, Jesus vai voltar, mas não vai nem ser nessa geração, vai ser daqui 80 anos, acho que eu não vou nem estar aqui. Mas e aí? Quando a minha vida encerrar, Jesus voltou para mim naquele momento. Talvez Ele volte daqui não sei quanto tempo, de modo coletivo, mas Ele vai voltar para cada um de nós, em algum momento não muito longe. E isso tem que aumentar o temor em nós, e não tem aumentado. Então a gente precisa lembrar disso. Nós somos convidados a imitar a Cristo, nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária, mas principalmente em buscar a excelência de Cristo, e fazer tudo o que a gente tem que fazer, da melhor maneira possível. Porque deixa eu achar aqui, lá em Mateus 5, nos versos 13 a 16, Mateus 5, 13 a 16, diz assim, ó: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
Irmãos, o sal, ele dá sabor ao alimento por causa da composição química dele, que é diferente dos outros elementos do alimento onde ele está inserido. Mas ele dá sabor justamente por isso, porque ele é diferente. Se a gente levar uma vida na igreja, uma vida no trabalho, uma vida na família, que é uma vida medíocre, uma vida na média, uma vida igual a de todo mundo, a gente vai conseguir ser sal em algum lugar? Não vai. Nós somos chamados para ser sal na terra e para ser luz no mundo. A luz tem que iluminar o que está ao redor. A gente só consegue ser luz e ser sal se a gente for diferente. E eu não estou falando que a gente tem que buscar ser melhor do que os outros. Não é isso. Não é uma busca diferente, incessante, que eu tenho que ser melhor que todo mundo. Não. Eu tenho que buscar fazer o meu melhor para Cristo. Eu tenho que buscar fazer o meu melhor em tudo que eu for fazer. Como se eu estivesse fazendo para Jesus. Como cristãos, todo mundo aqui tem amor, tem respeito, né, tem admiração por Jesus Cristo. Qualquer coisa que você fosse fazer para Jesus, você faria de qualquer jeito? Jamais. Você ia fazer com o maior capricho, o maior zelo do mundo, não ia? Porque é Jesus. A gente não consegue nem imaginar, nossa, imagina eu pegar um copo d'água para Jesus. Você vai fazer com o maior amor. Num gesto tão simples a gente pode colocar amor. E aí, nós somos convidados a fazer tudo de todo o coração, como se fosse para Jesus. Então, quando a gente tiver a oportunidade de convidar alguém, a gente tem que convidar. Quando a gente tiver a oportunidade de dar um testemunho para alguém, a gente tem que dar. E muitas pessoas vão ser impactadas pelo testemunho do nosso comportamento, que é justamente essa busca por fazer o nosso melhor. Não olhe para o lado, não olhe para o que o outro está fazendo, olhe para o que você pode fazer, para o que você precisa fazer. Não se compare. Nossa, eu convidei um irmão e, nossa, parece que o irmão lá convidou 8 pessoas. Nossa, hein? Não, mas faça o que você tem que fazer, não olhe para o outro. Se o outro convidou, amém. Se convidou 10 e veio 11, amém, graças a Deus. Mas olhe para você, o que você pode fazer. Na sua família, será que eu posso ser um marido melhor? Será que eu posso ser um pai melhor? Um filho melhor? A gente pode, a gente sabe que a gente tem aspectos em que a gente precisa mudar. Então a gente precisa mudar. Amém? Bom, essa situação de domingo passado, como eu falei, é uma situação corriqueira, né? Está lá mexendo, o negócio funciona, não funciona. Mas nós somos convidados a fazer de coração tudo que nós temos que fazer, irmãos. Não é algumas coisas. Eu tenho certeza que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas fazer tudo como se fosse para Jesus é cansativo, hein? Que imagina, colocar meu coração em tudo que eu vou fazer. Eu não vou dar conta, é cansaço demais. Ó. Mas a gente dá. A gente ouviu na música aqui, ó, que a gente tem que colocar os nossos problemas aonde? Em Deus. E Ele vai nos ajudar. As nossas dificuldades a gente tem que levar para o Senhor em oração. Senhor, eu quero fazer o meu melhor, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. Espírito Santo, me dá sabedoria, abre a minha mente. A gente tem que buscar assim, porque é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai nos capacitar. Quando o Espírito Santo te incomodar em alguma coisa que você tem que mudar, ore, peça perdão e peça para o Espírito Santo te ajudar. Né? E busque sensibilidade para ouvir a voz da direção dEle, porque você vai poder mudar. Todos nós temos coisas para mudar. Aí talvez alguém está pensando, então o irmão Dardo fica lá em cima só de faz de conta, né? Olha o julgamento. Mas acontece. Esse negócio de fazer tudo com todo o nosso coração, todo o tempo, cansa, irmãos. Só que a gente tem que buscar a força no Senhor. Um pouquinho que a gente esmorece, a gente cai na onde? Vou fazer do jeito que dá. Mas esse é o problema. Porque a gente entra na zona de conforto, né? De conforto só tem um nome. E a gente não sai mais. E aí começa a fazer tudo do jeito que dá. E nós não somos convidados a isso. Então, como a minha avó parafraseava Colossenses 3:23, né? Que nós possamos fazer tudo com capricho, como se fosse para Jesus. Porque aí é para isso que nós somos chamados. Fazer tudo de coração, como se fosse para Jesus. Amém? Vou colocar... obrigado. Convidar os irmãos a ficarem de pé.
Vamos ler esse versículo junto mais uma vez, vamos fazer uma oração? No 3, hein? 1, 2, 3. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Amém? Que a gente possa levar essa mensagem para casa, para a nossa vida, que a gente possa viver essa transformação todos os dias, em todos os lugares onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, nós agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, agradecemos porque o Senhor tem nos incomodado, seu Espírito Santo tem incomodado a cada um de nós a respeito daquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos transformar, sobre as coisas que nós precisamos melhorar. Perdoa, Senhor, cada uma das vezes em que nós temos sido falhos, fracos, nós temos escolhido não fazer o nosso melhor para o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos perdoe. Nós sabemos que o Senhor já nos perdoou, o seu amor por nós é infinito, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê direção, para que em cada oportunidade a gente possa escolher fazer o nosso melhor para o Senhor, de todo o nosso coração. Tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer na obra do Senhor, em casa, para a nossa família, no trabalho, com os amigos, que nós façamos de todo o coração, para que o nosso testemunho seja motivo de glória para o nome do Senhor, que o nosso testemunho impacte pessoas, que o Senhor possa nos usar como instrumento da sua vontade, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Perdoa por cada uma das vezes que nós perdemos a oportunidade de evangelizar pessoas, de convidar para estar aqui, de dar uma palavra de conforto. Perdoa por cada uma das vezes que nós fomos egoístas, que não cedemos o nosso tempo, a nossa compaixão, o nosso amor para o outro, para o vizinho, para o próximo. Perdoa, Senhor, cada uma das nossas falhas. Seu Espírito Santo possa nos revestir, possa transformar o nosso coração, possa tocar no coração de cada um dos membros dessa igreja que estão aqui. O Senhor possa abençoar cada uma das famílias que estão aqui representadas. Nós sempre buscamos pelos nossos familiares também. O Senhor venha guardar cada um deles, Senhor. Opera em nós o milagre da transformação que o Senhor sabe que cada um precisa. Em nome do seu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela paciência.